Se você ganha 20 mil reais por mês, você está raspando o topo. Você está entre o 1% mais rico da pirâmide de renda brasileira. E mesmo assim, é bem provável que você se ache classe média. Talvez, olhando o extrato no fim do mês, você até se ache pobre. Então eu preciso te contar uma coisa que quase ninguém tem coragem de colocar no papel. No Brasil de 2026, quem ganha 20 mil reais não é classe média, é elite. E aquela família que você imagina como a verdadeira classe média, com um carro na garagem, plano de saúde e uma viagem por ano, essa família, na conta real, está muito mais perto da base da pirâmide do que do topo. Hoje eu vou te mostrar, com número e com imposto descontado, exatamente quanto você precisa ganhar para deixar de ser classe média em 2026. Não a resposta bonita que sai em reportagem de jornal. A resposta fria, com aluguel, comida e transporte já abatidos, do jeito que ninguém faz. E para você entender por que os seus 20 mil valem tão pouco quanto valem, eu vou começar pelo lugar mais improvável possível. Eu vou começar por um hambúrguer. O Big Mac que eu comprei aqui no McDonald's da esquina custou R$ 24,90. E se o dólar está por volta de R$ 5,40 hoje, a gente poderia fazer uma conta de padaria e pensar o seguinte: se esse mesmo lanche fosse vendido nos Estados Unidos, ele deveria custar em torno de $4,60, que é só o preço em real dividido pelo câmbio. É o preço que a matemática ingênua manda. Afinal, é o mesmo sanduíche da mesma rede com a mesma receita montado do mesmo jeito. Então, em teoria, depois de converter a moeda, ele deveria bater no caixa mais ou menos no mesmo valor lá e aqui. Só que eu não confio em teoria, eu confio em nota fiscal. Então eu fui atrás do preço real cobrado num balcão de verdade, numa cidade de verdade dos Estados Unidos. E o que eu descobri é o primeiro rombo dessa conta, o primeiro buraco que já derruba a sua ideia de que ganhar em real e viver lá fora seria um upgrade automático de vida. O preço do Big Mac num drive-thru na Califórnia, já com os impostos locais somados, foi de $6,41. Isso no câmbio de hoje dá quase R$ 35, ou seja, o mesmo lanche R$ 10 mais caro do que aqui em São Paulo. E o detalhe que interessa é que essa diferença não é um capricho do McDonald's. Ela não é exclusiva de hambúrguer. O Spotify Premium é mais caro lá, a Netflix é mais cara lá. Uma diária de faxina é muito mais cara lá. O aluguel, a consulta médica, o corte de cabelo, tudo isso pesa mais no bolso americano do que no bolso brasileiro. A diferença de custo de vida entre os dois países é tão grande que se você mantivesse a sua renda em real e resolvesse se mudar para os Estados Unidos, você precisaria gastar em torno de 2,3 a 2,7 vezes mais, todo mês, só para viver uma vida equivalente à que você já tem hoje. Ou seja, o seu 20 mil vira, na prática, um 8 mil lá. O topo da nossa pirâmide vira a base da deles. E a pergunta é, por quê? Antes de responder, eu preciso arrumar as palavras porque o problema começa nelas. No Brasil, a expressão classe média virou um coringa, que todo mundo usa e ninguém define. Quem ganha 3 mil se diz classe média. Quem ganha 30 mil também se diz classe média, não pode ser a mesma coisa. Por um dos critérios de renda familiar mais usados, a chamada classe C, que é a classe média estatística de verdade, vai de mais ou menos 3 mil reais até algo perto de 22 mil reais de renda por domicílio. Abaixo disso é a base, as classes D e E. Acima disso, a partir de uns 22 mil, você já entra no que os institutos chamam de classe alta, a fatia B e A. Repara no tamanho absurdo dessa faixa do meio. É uma classe média que engloba desde quem aperta o orçamento para pagar a conta de luz até quem paga a escola particular para 2 filhos. Guarda esse número, 22 mil reais de renda familiar. É por volta dele que no papel você deixa de ser média e começa a ser alta. E é sobre a distância entre esse número e a sua realidade que esse vídeo inteiro conversa. Agora volta comigo pro hambúrguer, porque ele explica tudo. Se você abrir um Big Mac, o que você encontra? Pão com gergelim, 2 hambúrgueres de carne, queijo, alface, cebola, picles e o molho especial. Esses ingredientes são, em teoria, exatamente os mesmos em qualquer lugar do planeta. Uma alface é uma alface em São Paulo, em Tóquio ou em Chicago. Um pão de gergelim é um pão de gergelim. Então, se os insumos são idênticos e se a receita é padronizada até o último grama pela própria rede, o lanche deveria custar a mesma coisa em qualquer canto do mundo depois da conversão de moeda. Essa é a lógica. Só que a lógica não bate com o caixa. Na prática, como a gente acabou de ver, o preço muda, e muda muito. E é justamente porque um produto teoricamente idêntico custa preços tão diferentes que economistas transformaram esse sanduíche num instrumento de medição sério, um termômetro comestível do custo de vida entre nações. Esse termômetro tem nome, é o Big Mac Index, criado pela revista The Economist e acompanhado desde 1986.
A ideia é linda de simples. Como o lanche é o mesmo em todo lugar, comparar o preço dele é comparar, de forma grosseira, quanto custa viver em cada país. E os números não deixam dúvida. Nos Estados Unidos, o Big Mac médio custa em torno de $5,80. No Brasil, algo perto de $3,50. Na Suíça, o campeão passa de $8. Já em Taiwan ou na Indonésia, ele sai por menos de $2,50. Repara, é o mesmo pão, a mesma carne, o mesmo molho e o preço varia em mais de 3 vezes de uma ponta a outra do ranking. Isso não é ruído, isso é sinal. É a economia gritando que o dinheiro compra coisas completamente diferentes dependendo de onde ele está. Só que para entender por que isso acontece, a gente precisa desmontar um paradoxo que provavelmente já passou pela sua cabeça. O paradoxo é o seguinte: se viver nos Estados Unidos é tão mais caro, por que é que tem tanto brasileiro doido para ir? Porque é que todo fim de ano tem gente vendendo o carro para fazer a viagem da Disney, atravessar a fronteira e voltar com a mala estufada de iPhone, videogame, tênis e perfume. Em 2025, mais de 2 milhões de brasileiros pisaram nos Estados Unidos. E eu conheço o roteiro de cor porque eu também já fiz. Você não vai para lá comprar vida, você vai para lá comprar coisa. Você volta com o celular novo, o notebook novo, o fone novo, o tênis novo. E é exatamente aí que mora a chave de toda essa história. O brasileiro que faz uma viagem de 15 dias não está comprando o custo de vida americano. Ele está comprando um tipo muito específico de produto e fugindo de outro. E entender essa divisão é o que separa quem acha que entende de economia de quem realmente faz a conta. Todo bem que existe no mundo cabe em 2 gavetas. A primeira gaveta é a dos bens comercializáveis. São os bens que podem ser produzidos num lugar e vendidos em outro. Celular, notebook, videogame, tênis, roupa de marca, câmera, perfume. Coisas que cabem numa caixa, entram num navio ou num avião e cruzam a fronteira. A segunda gaveta é a dos bens não comercializáveis. Esses precisam ser produzidos e consumidos no mesmo lugar. Você não importa um corte de cabelo, você não põe uma faxina num container. Você não manda pela Amazon uma consulta médica, uma aula de reforço, uma corrida de Uber ou um jantar num restaurante. E, mais importante ainda, na mesma gaveta dos não comercializáveis estão as 3 coisas que mais pesam no seu mês: o aluguel do seu imóvel, a conta de água e de luz e a comida fresca que você compra no mercado. Guarda essas 2 gavetas porque é a comparação entre elas que responde por que o topo daqui vira a base de lá. Começa pelos comercializáveis: o celular, o tênis, o videogame. Esses são muito mais baratos nos Estados Unidos do que no Brasil, e isso acontece por 2 motivos bem concretos. O primeiro é logística. Os Estados Unidos têm uma malha de transporte muito mais equilibrada, dividida entre rodovia, ferrovia e hidrovia. No Brasil, mais de 60% da carga que circula viaja de caminhão, que é o modal mais caro para longas distâncias. É por isso que uma greve de caminhoneiro no Brasil trava o país inteiro em 3 dias, enquanto lá o estrago seria diluído entre trilho e rio. Cada quilômetro que um produto anda no caminhão brasileiro cola um pedacinho de custo no preço final. Quando o tênis chega na prateleira, ele já viajou caro e você paga por essa viagem sem nem perceber. É frete, embutido em tudo que você consome. O segundo motivo que faz o produto importado ser mais barato lá é o nosso manicômio tributário. Nos Estados Unidos, mesmo depois de toda a onda de tarifaço, a média de imposto de importação gira em torno de 14%. No Brasil, só o imposto de importação sozinho já pode chegar a 35%. E isso é só a entrada, porque em cima dele vem a sobremesa: IPI, PIS, COFINS e ICMS, uma cascata de tributos que incidem uns sobre os outros. O resultado é que, quando aquele mesmo celular finalmente chega ao consumidor brasileiro, o preço final costuma bater o dobro do que o mesmo aparelho custa lá fora. Então repara, tudo aquilo que cruza a fronteira, tudo que cabe na mala da Disney, é sistematicamente mais barato nos Estados Unidos. Se o mundo fosse feito só de bens comercializáveis, morar lá seria mais barato. Mas o mundo não é feito só de eletrônico. E é aqui que a conta vira do avesso. Os bens não comercializáveis, aqueles que não cruzam fronteiras, são o contrário. Eles são muito mais caros nos Estados Unidos do que aqui. E o motivo principal tem um nome só: mão de obra. O custo do trabalho médio do brasileiro é absurdamente mais barato do que o custo do trabalho do americano. Como o corte de cabelo, a faxina, a construção da casa e o restaurante dependem de gente trabalhando ali no mesmo lugar, o preço desses serviços é escravo do salário local. Onde a mão de obra é cara, o serviço é caro. Onde a mão de obra é barata, o serviço é barato. Simples assim. E como a maior parte do que uma família de verdade gasta é justamente com esses serviços e com esses custos locais, é a gaveta dos não comercializáveis que decide de verdade se a sua renda te faz rico ou pobre num país. Deixa eu te mostrar isso com salário na mesa. Uma empregada doméstica no Brasil ganha, em média, algo entre R$1.000 e R$1.400 por mês. Nos Estados Unidos, a mesma função paga com facilidade de $2 a $3.000, podendo passar de R$4.000.
Convertendo direto é quase 15 mil reais por mês, mais de 8 vezes o que ela recebe aqui. Um corte de cabelo masculino simples na cidade onde eu moro sai por uns 45 reais. Numa barbearia comum americana sem nenhum luxo, você paga de 40 a 60 dólares, mais de 5 vezes o valor daqui. Um atendente de McDonald's no Brasil ganha um pouco acima do salário mínimo. Nos Estados Unidos, esse mesmo atendente ganha em torno de 3 mil dólares por mês, mais de 6 vezes mais. Quando você consolida isso tudo numa faixa, o custo de serviços e de bens não comercializáveis nos Estados Unidos fica entre 5 e 12 vezes maior do que no Brasil, dependendo da categoria. E aí o Big Mac barato daqui faz todo sentido. Não é generosidade da rede, é o preço do trabalho de quem monta o seu lanche. Nesse ponto, a tentação é óbvia. Você pensa, golaço. Eu largo tudo, vou trabalhar de atendente no McDonald's americano, ganho 15 mil reais por mês montando lanche e fico rico. Segura essa vontade, porque a conta não fecha. O fato de o barbeiro, a doméstica e o atendente ganharem mais lá não significa que eles vivam como reis. Do mesmo jeito que eles ganham mais, eles também gastam mais, e gastam justamente nos itens mais caros. E aqui entra a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, que deixou uma coisa cristalina. 3 categorias de gasto respondem, em média, por 72% do orçamento do brasileiro. Habitação, que é a maior de todas, alimentação e transporte. Olha essa ironia. Essas 3 categorias são exatamente bens não comercializáveis, os que são muito mais caros nos Estados Unidos do que aqui. Ou seja, quase 3/4 do seu orçamento é gasto justamente com as coisas em que os Estados Unidos são caríssimos. E por que essas 3 engolem tudo? Porque são dominadas por custo local. O aluguel americano é caro porque a mão de obra que ergue a casa é cara e porque o imóvel disputa com gente que ganha em dólar. Muita demanda com renda alta empurra o preço lá para cima. No Brasil, o aluguel é disputado por gente que, em média, ganha pouco. Demanda mais fraca, preço mais baixo. A comida brasileira é produzida aqui dentro, então não carrega o peso da importação. O transporte depende da mão de obra local e barata. Como essas 3 categorias, sozinhas são 72% do orçamento, sobra uma fatia minúscula para os tais bens importados, o eletrônico e a roupa de marca. Por isso você não sente no dia a dia que o iPhone é caro. Ele é uma fração pequena do que você gasta no mês. A maior parte do seu dinheiro paga coisas cujo preço é definido pelo Brasil, não pelo mercado global. E é essa maior parte que ficaria absurdamente mais cara se você se mudasse. Mas eu admiro que até aqui tem uma objeção que o seu cérebro já está gritando. Você está querendo me dizer o seguinte: Alora, o brasileiro que migra é burro? Por que então os emigrados mandam tanta remessa para casa? Por que a diáspora brasileira em Boston, em Framingham, em Pompano Beach, vive lotando a agência Western Union todo dia 5? Essa objeção é justa e eu preciso respondê-la. O que acontece é que o emigrado não ganha salário brasileiro e gasta custo americano. Ele ganha salário americano e gasta gaveta seleta. Ele mora em apartamento partilhado com outros 6 compatriotas, divide conta, cozinha em fogo, partilhado, anda de bicicleta, não para se nairnar, mas porque não tem alternativas, e pega a marmita para não pagar almoço no restaurante. Ou seja, ele comprimiu seu custo de vida ao extremo, recortando tudo que pode, e mesmo assim ainda sobra dinheiro porque o salário é alto demais na origem. Isso não significa que morar lá seja melhor. Significa que o emigrado descobriu na pele o que eu acabei de descrever. Ele é forçado a podar o seu padrão de vida para conseguir poupar. Se ele quisesse reproduzir a vida que tinha no Brasil, apartamento individual, carro na garagem, streaming sem tovarar, não sobrava nada. Ele troca conforto por envio de Western Union e, em alguns casos, em alguns anos, ele volta para o Brasil com uma poupança gorda, porque a conta fechada lá é dura, é só a matemática do sacrifício. Isso não invalida a regra, confirma. Junta tudo e você entende a mágica cruel. Mesmo que o celular, o tênis e o videogame sejam mais baratos nos Estados Unidos, são os bens não comercializáveis, o aluguel, a comida e o transporte, que engoliriam o seu orçamento e te fariam gastar aquelas 2,3 a 2,7 vezes mais, só para manter o mesmo padrão de vida que você tem hoje. Morar num apartamento com a mesma metragem, contratar um serviço equivalente, pegar transporte para o trabalho, comer o mesmo tipo de comida, bota tudo na mesma cesta e é isso que você paga. É por isso que o topo da pirâmide daqui vira a base de lá. O seu 20 mil reais, que te coloca no 1% brasileiro, te joga no bloco dos 45% mais pobres das grandes cidades americanas na classificação de baixa renda. Você não ficou mais pobre. O chão é que ficou muito mais alto, só que essa relação vale para o par Brasil e Estados Unidos. Para comparar o mundo inteiro, o Big Mac não basta, a gente precisa de uma régua melhor. Essa régua existe e se chama paridade de poder de compra, em inglês Purchasing Power Parity, ou PPP, e o que ela faz é resolver o defeito do câmbio. O câmbio mente, ele pode subir ou cair 30% num mês, sem que a vida de ninguém dentro do país tenha mudado na mesma proporção.
Se o real desvaloriza, o Brasil parece ficar mais pobre em dólar de um dia para o outro, mesmo que o pãozinho na padaria continue custando o mesmo. A PPP ignora essa mentira e faz outra pergunta muito mais honesta. Quanto uma moeda realmente compra dentro do próprio país? Para responder, ela não pega um hambúrguer. Ela pega uma cesta gigante com mais de 3 mil produtos de consumo, dezenas de categorias de ocupação, centenas de tipos de equipamento e até projetos de construção. Ela mede o preço dessa cesta inteira em cada país e te devolve o poder de compra real daquela economia, sem o efeito ilusório do câmbio do dia. É a diferença entre um termômetro e uma tomografia, e quando você aplica essa tomografia no mundo, aparece um dos plot twists mais bizarros da economia. Se eu te perguntar qual é o maior PIB do planeta, você responde Estados Unidos e acerta. São mais de 30 trilhões de dólares por ano. Mas se eu ajustar a pergunta e perguntar qual é o maior PIB pela paridade de poder de compra, a resposta muda de continente. Existe um país que produz mais de 35 trilhões de dólares ajustados pela PPP. É a China. Pela régua do poder de compra real, a economia chinesa já é maior que a americana, com os Estados Unidos caindo para o segundo lugar. E como isso é possível? Porque a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas produzindo bens e serviços que dentro da China custam uma fração do que custariam nos Estados Unidos. Um corte de cabelo em Xangai, uma refeição em Chengdu, a operação de uma fábrica inteira, tudo mais barato. Quando você mede pelo que aquele dinheiro compra de fato lá dentro, a foto muda. E é aqui que eu preciso te fazer um alerta que quase ninguém te dá. Já que a gente está falando de dinheiro que perde valor e de câmbio que engana, deixa eu ser direto com uma coisa que provavelmente vai te incomodar. A renda fixa brasileira, aquela que te promete render acompanhando os juros daqui, é uma armadilha de conforto. Ela te faz sentir seguro enquanto o real, no longo prazo, derrete contra o dólar e contra tudo que é importado. Ganhar 13% com 14% ao ano parece ótimo, até você lembrar que a moeda em que você recebe esse rendimento é justamente a que perde poder de compra global. Proteger patrimônio hoje passa por ter exposição à moeda forte, seja em títulos americanos, seja em ativos dolarizados de renda fixa, e não simplesmente empilhar tudo num CDB que só existe dentro da bolha nacional. Eu sei que soa polêmico, e é para soar mesmo. A pessoa que só pensa em renda fixa, em real, está, sem perceber, apostando toda a poupança dela num país cuja moeda, a própria PPP, mostra que vale cada vez menos lá fora. Fica o incômodo. Agora volta comigo para a parte boa e para a parte ruim dessa história. A notícia boa é que existem mais de 100 países onde, se você ganhasse exatamente o que ganha hoje e se mudasse para lá, o seu poder de compra explodiria. Em alguns deles, o seu dinheiro renderia mais de 15 vezes. Ou seja, 3 mil reais viveriam como 45 mil. A notícia ruim é que esses mesmos países são os mais miseráveis do planeta. Na Somália, o seu poder de compra multiplicaria por 16, no Burundi, por 22, no Sudão do Sul, por 33. Com uma renda mediana brasileira, você seria catapultado ao topo absoluto da elite desses lugares, acima de 97% da população. Só que aí a PPP mostra o próprio limite. Ela mede o preço da cesta, mas não mede o que não está à venda. Ela não mede saneamento, segurança, saúde, estrada pavimentada, hospital que funciona. Seu dinheiro vale 30 vezes mais, mas num mercado que tem 1/100º das opções. É como ter um cartão sem limite numa loja que só vende 5 produtos. Riqueza no papel, miséria na vida real. Mas, antes de seguir, eu preciso destruir mais uma ilusão comum. Existe um argumento que eu escuto sempre, e ele diz o seguinte: se o dinheiro vale 30 vezes mais em Burundi, então Burundi, em PPP rico, é um lugar melhor para ser pobre? Não. O argumento confunde riqueza marginal com qualidade de vida. Sim, o seu salário brasileiro levado para lá compra muito mais arroz, muito mais moradia humilde, muito mais mão de obra. Mas esse cálculo só funciona porque o que sobra para você comprar lá é justamente o que já é barato lá. Você compra arroz barato sim, mas numa loja que não tem antibiótico, não tem saneamento, não tem berçário escolar, não tem energia elétrica mais de 6 horas por dia. A PPP não está mentindo, ela está respondendo a outra pergunta. Ela está dizendo: aqui 3 mil reais compram a cesta de bens materiais básicos como em nenhum outro lugar. O que ela não está dizendo é que a cesta de bens materiais é uma fração minúscula do que torna uma vida minimamente viável. A riqueza que importa não é só a que custa menos, é a que o seu entorno já entrega de graça ou quase e que você não pode importar de jeito nenhum. Por isso, comparar países só pelo poder de compra bruto é como medir a quantidade de comida num prato sem checar se ela não está estragada. Você enche a barriga e adoeça do mesmo jeito. Então, se o objetivo é qualidade de vida de verdade e não só poder de compra bruto, a régua certa é o PIB per capita ajustado pela PPP, que divide a produção do país pela população e ajusta pelo que o dinheiro realmente compra ali dentro. Filtrando as distorções, tirando paraíso fiscal, cidade-estado e petroestado, os países que sobram no topo são Noruega, Suíça, Estados Unidos, Dinamarca e Holanda.
E não é coincidência que essa lista bata quase perfeitamente com o Índice de Desenvolvimento Humano ajustado à desigualdade, que também põe Noruega, Islândia, Alemanha, Suécia e companhia lá em cima. São países onde a riqueza vira qualidade de vida percebida. Um exemplo cru. Um faxineiro na Noruega ganha o equivalente a uns 12 mil reais líquidos por mês. Com isso, ele aluga um quarto digno fora do centro, faz a feira sem contar moeda, pega um transporte público pontual, põe o filho numa escola pública que é referência mundial e de graça, usa uma saúde pública que também é referência e ainda sobram uns 5 mil reais no fim do mês para guardar ou viajar. Ele ganha 6 vezes mais que o faxineiro brasileiro, mas a diferença real é muito maior, porque o país entrega de graça o que aqui o pobre teria que pagar do próprio bolso e ainda assim não conseguiria. Então chega a hora da guilhotina, a conta que ninguém faz. Pela nossa própria Constituição, o salário mínimo deveria cobrir 9 necessidades: alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. Estudos que refazem essa conta chegam para uma família de 4 pessoas viver com dignidade básica no Brasil a algo em torno de R$ 7.100 por mês. 7.100 só para não ser pobre. Aqui, nos Estados Unidos, para dar dignidade a uma família de 4 na Califórnia, a conta bate perto de $8.400, quase 44 mil reais. Na Suíça, o número assusta, 10 mil francos por mês, algo como 58 mil reais. Ironicamente, na Noruega, o país onde o dinheiro mais rende, bastariam uns 36 mil reais por mês. Ou seja, para não ser pobre em nenhum lugar do planeta, você não precisa de 10 mil, nem de 20 mil, nem de 30 mil. Você precisaria de pelo menos 58 mil reais caindo na conta todo mês. Uma renda que aqui no Brasil te colocaria no topo 0,5% e que na Suíça ainda te deixaria no bloco dos 45% mais pobres. E aí volta a pergunta do título. Agora com a conta feita, quanto você precisa ganhar para não ser mais classe média no Brasil de 2026? Para cruzar da classe média estatística para a classe alta de verdade, você precisa de uma renda familiar por volta de 22 mil reais. E olha que isso ainda não te faz rico, só te tira da faixa do meio. Para dar dignidade básica a uma família de 4, o número honesto é aqueles R$ 7.100 que mais de 60% dos brasileiros não alcançam e que 100% dos atendentes de McDonald's daqui jamais vão ver. E para não ser pobre em canto nenhum do mundo, 58 mil. A verdade que ninguém coloca no papel é essa. A palavra classe média virou um cobertor curto que esconde uma pirâmide brutal e a barra para escapar dela sobe todo ano enquanto a sua renda fica parada. Então, antes de você se sentir rico com 20 mil ou fracassado com 5 mil, refaça a sua própria conta com esses números na mão. Compara com o que você gasta e vê onde você realmente cai. Se este vídeo te fez enxergar a sua renda de um jeito que você nunca tinha enxergado, deixa o like e comenta aqui embaixo se você ficou aliviado ou revoltado e para de deixar o seu dinheiro parado numa aplicação que só existe dentro da bolha brasileira. A conta que ninguém faz é justamente essa, e agora ela está feita.